Olá, meu nome é Mariana Pereira, da turma de Pedagogia 8080, pela tutora Liliane Marcelli. Minha apresentação é sobre o estágio obrigatório, que será sobre o tema Importância dos jogos e brincadeiras na educação infantil, utilizando de área de concentração os métodos de ensino. Minha justificativa para a realização deste tema é desenvolver e observar o campo do conhecimento dos jogos e brincadeiras de forma mais ampla, relacionando a teoria e a prática, com interesse de estudos como os jogos e brincadeiras auxiliam na aprendizagem e no desenvolvimento da criança. Os objetivos como acadêmica foram a definição dos conceitos sobre os jogos e brincadeiras, entender a relação do desenvolvimento da criança com eles e como o lúdico das brincadeiras pode auxiliar na aprendizagem e elaborar métodos de ensino utilizando os mesmos. Na educação infantil, as brincadeiras e os jogos constituem como uma parte importante da vivência da criança, para que ela explore novas experiências, desenvolva habilidades e adquira novos conhecimentos por meio da interação do ambiente ao qual estão inseridas. E com isso, podemos apontar também como a visão lúdica da brincadeira muitas vezes pode ser utilizada na aprendizagem da criança como uma ferramenta para o professor. Para utilizar dessa ferramenta é necessário conhecimento sobre este tema dos jogos e brincadeiras. E para isso temos que entender conceitos como o que é brinquedo, o que é boneca, o que é a brincadeira em si, o que são os jogos. E com isso eu usei como principal autor para essa pesquisa, para apresentar os conceitos, o Kishimoto, ao qual fala sobre este tema de forma ampla e podemos apontar alguns conceitos, como o jogo. O jogo nada mais é do que uma brincadeira com regras. Ela pode ser explícita, como brincar de pega-pega, ou implícita, como faz de conta, onde a regra implícita ali é a mamãe e a filhinha, ao qual elas assumem que a regra será essa da brincadeira, do faz de conta, né? E outro conceito é a brincadeira. A brincadeira, diferente do jogo, não utiliza de regras, ela é livre e gera prazer. E como outro conceito é o brinquedo. O brinquedo nada mais é do que um recurso ao qual convida a criança a brincar, realmente. Então, a boneca é um brinquedo. Muitas vezes pode ter um sistema de regra, ou outras não. Então, é apenas o recurso. Pode ser boneca, pode ser peças de dominó, peças de montar, podem ser diversos materiais. Tudo que convide a sua imaginação pode se tornar um brinquedo, entende? Tendo isso em mente sobre os conceitos e como os jogos e as brincadeiras podem ser uma ferramenta, a gente tem a relação agora de poder utilizar isso de forma pedagógica, de forma ao qual o lúdico poderia desenvolver a aprendizagem. Então, por exemplo, poderia chegar a trabalhar as cores usando um boliche de cores, ou trabalhar as texturas por meio de uma amarelinha com texturas em cada lugar. São formas que podem ser utilizadas, entende? Outro tema que o Kishimoto relacionou com isso, além dos conceitos, até Kishimoto aponta isso quando em uma citação de 2005, ao assumir uma função lúdica, o brinquedo propicia a diversão, o prazer e o desprazer quando escolhido voluntariamente. Quando a função é educativa, o brinquedo ensina qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e a sua apreensão do mundo, ou seja, o recurso da brincadeira ou do jogo proporciona essa forma de adquirir saber. A utilização da autora Laura Barbosa
ela surgiu no início de minha pesquisa, quando fomos apontados a relação de como a brincadeira torna a criança um aprendiz para entender suas limitações, entender suas habilidades e explorar todas as formas ela em si e ao mundo. Então, ela proporcionou outras formas de enxergar, pois este livro ele é relacionado também com a psicopedagogia, o que ampliou muito sobre as concepções utilizadas. Outro autor que auxiliou em meu trabalho em relação ao desenvolvimento dessas reflexões foi o Guido Volpato, ao qual trabalhou o mesmo tema, chamado jogo, brincadeira e brinquedo, no contexto familiar e escolar, o que me auxiliou muito na ampliação da visão sobre o tema para desenvolvimento do mesmo. Em meu plano de aula, busquei ser de forma adaptável, podendo ser tanto dentro de sala quanto fora. Por exemplo, ao fazer a atividade do boliche das cores, onde trabalhamos o reconhecimento das cores e o movimento, preferi fazer dentro de sala. Enquanto, por exemplo, a cobra passeia pelo bosque, preferi fazer no parque, onde trabalhamos o movimento e o reconhecimento dos tamanhos. Outras atividades foram a imitação de animais, ao qual foi feita em sala, e a lagarta comilona, ao qual fizemos fora da sala. Cabeça e ombro, joelho e pé foi outra que fizemos em sala. Podemos observar também que muitas dessas brincadeiras podem ser utilizadas a música, o que torna ainda mais a brincadeira uma coisa interessante, cativante e lúdica no momento. Iniciei meu estágio coletando dados por meio do roteiro de observação, ao qual fiz entrevistas com professores, gestores e colaboradores da escola, onde me trouxeram definições e até mesmo novos saberes, como temas de infraestrutura ou de outros temas. Todo levantamento, tanto do paper quanto da minha regência, foi utilizado como bibliográfico. Podemos observar aqui nesta tabela alguns dados que foram retirados do meu roteiro de observação, como, por exemplo, a caracterização da instituição em relação à educação básica, onde fala da organização dos horários, a infraestrutura do local e o projeto político-pedagógico e o regimento escolar. Logo após, a caracterização do corpo docente, onde numerei e conversei com todos sobre a quantidade de professores e dentre outros. Após isso, foi feita uma caracterização do professor regente de apoio, onde tivemos uma entrevista ao qual me proporcionou diversas informações interessantes. A professora regente foi a Ana Paula Roça e a professora de apoio foi a Jéssica Machado. E teve a caracterização da turma, ao qual o número de alunos era 7 e a faixa etária deles era de 2 anos. Em relação à vivência do estágio, ela me trouxe oportunidades de vários lados e também ela expandiu muito meu conhecimento sobre as coisas, tanto em relações técnicas como teóricas, por meio da entrevista, por meio da coleta de dados já mencionada, por meio da regência. Tudo foi um grande aprendizado. Me trouxe muita felicidade ter desenvolvido essa prática do estágio e me sinto assim com um sentimento que é realmente um curso ao qual eu tenho muito carinho e quero aprender cada vez mais. Em relação à vivência, na questão da observação, eu tive assim uma oportunidade
de conhecer mais sobre esses pequenos detalhes que são tão importantes, como a infraestrutura, sobre o tipo de prédio, ou até mesmo do corpo docente em relação à quantidade. E assim, foi uma forma de entender um pouco mais sobre esses conceitos que às vezes a gente deixa passar despercebido, mas são tão importantes. E o mais importante mesmo foi a entrevista com a professora regente de apoio, ao qual foram ah, muito acolhedoras, dando dicas e me explicando tudo. Foram, de certa forma, assim, maravilhosas. Em minha regência, houveram momentos, assim, de, às vezes, um pouco de desatenção, porém, consegui realizar todos os objetivos que foram estipulados em meu projeto e consegui me divertir junto com eles naquele momento, ao qual seria memorável tanto para mim quanto para eles nessas brincadeiras planejadas no plano de aula. Concluo assim que foi um estágio muito bom, gostei bastante de fazer esse estágio e gostaria de finalizar com uma frase que é: o brincar é a forma mais nobre de pesquisa. Essa frase é do Albert Einstein. E este é o fim do meu trabalho. Muito obrigada.